Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao encontro desta quarta-feira. Estou eu aqui, Pastor Anderson, a Luciana, e estamos aqui para adorar a Deus junto com você e também meditar na Escritura Sagrada. Seja muito bem-vindo, então. Aproveite aí para compartilhar com seus amigos essa transmissão de hoje e também coloque aí no chat, né, na nossa conversa, coloque aí seu pedido de oração. Você tem aí a oportunidade de saudar as pessoas, é uma maneira nesse distanciamento da gente interagir, tá bom? Então, aproveite aí para você caminhar com a gente. Vamos ver aqui quem já está caminhando com a gente, né? Deixa eu abrir aqui e eu já vou compartilhar também, hein? Eu já vou compartilhar. Se você não compartilhou, compartilhe já. Tá joia? Isso, acabei de compartilhar. Tá aí com a gente. Ah, meu Deus, na hora que eu abro aqui o trem fecha. Ah, agora deu certo. Beleza. Esse negócio é doido, gente. É doido. Agora já sumiu os comentários. Vamos lá. Tá muito doido isso aqui. Deixa eu abrir de novo.
Eu acho que doido sou eu, né? Vamos ver. Aí. Só que não consta nenhum comentário aqui pra gente, né, Lu? Mas eu fico dando boa noite, a Silvana e a Dona Cecília. Eu tava pequenininho na tela. Então, Silvana, Dona Cecília, E você? Deus abençoe, viu? Estamos daqui. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aí os alôs do pessoal. Tá joia? Vamos fazer uma oração para a gente começar falando com o nosso Pai, né? Começar falando com Deus, pedindo a iluminação dele para esse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse encontro, pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui de meditar na Tua Palavra e poder reconhecer a Tua grandeza, cantar louvores ao Teu nome. Como diz o salmista, Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. E é o que nós queremos fazer agora, Deus, louvar o Senhor por quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor realmente tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem sido presente, o Senhor tem fortalecido a nossa caminhada, o Senhor tem nos suprido em todas as necessidades. O Senhor, ó Deus querido, dá motivos para a nossa caminhada, o Senhor dá propósito à nossa existência e eu louvo ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Que agora, Senhor, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração possam te agradar e o Senhor derrame tua bênção sobre este lugar e sobre a vida de cada pessoa que nos assiste. Que o Senhor vá agora, Deus, no lar, na casa, onde quer que cada um esteja, que o Senhor derrame sobre cada um da tua bênção, da tua presença graciosa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar com um cântico que chama Amigo de Deus. Eu gosto muito dessa canção porque ela diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é verdade, não existe nada mais especial, que preenche, que realmente dá propósito do que ser amigo de Deus, do que viver na presença dEle, caminhar com Ele, caminhar seguro na luz, desfrutando do seu amor. Diz assim essa canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
esse bom pastor que tem cuidado da gente, ele nos oferece esse descanso, né? Como o Salmo 23 diz que o bom pastor cuida da sua ovelha, esse bom pastor faz com que ela repouse em águas, né? Tenha refrigério e repouse em pastos verdejantes. Esse Deus que é o nosso amigo, que é o nosso Pai, que é quem nos dirige, que é o Senhor das nossas vidas, que é quem nós servimos, não é? Que é o nosso Rei. Ele é tudo isso de bom, não é? Esse Deus cuida, ama, caminha com a gente. Essa canção diz isso aí. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro nós estamos, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga para o pastor: em teus braços. O Senhor é o nosso pastor, do que nós teremos falta? Ele nos conduz em pastos verdejantes, nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nos conduz a águas tranquilas. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, o teu cajado me consolam.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos teus braços é o nosso descanso. Na tua companhia, Senhor, há plenitude de alegria. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos encontrou e o Senhor nos fez ovelhas do teu rebanho. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor tem nos conduzido a cada dia e nos deu uma esperança fantástica, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por tudo isso, ó Deus. Agora que nós vamos meditar na Tua palavra, nós vamos ler as Escrituras, entender, ó Deus, as Tuas orientações. O meu pedido é que o Espírito Santo fale com a gente, dirija mesmo os nossos pensamentos, as nossas ações, e que a gente possa viver como discípulos do Teu Filho Jesus, verdadeiros imitadores, ó Deus, que os nossos valores, a nossa ética, que é aquilo que norteia as nossas ações, possa de fato corresponder, ó Deus, com o nosso novo nascimento, com o fato de nós termos nascido da água e do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Depois a gente vai cantar mais. Agora nós vamos para a nossa reflexão. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo lá. Romanos, capítulo 12. Vamos lá? Aproveita aí para compartilhar, viu? Compartilha esse vídeo aí com seus contatos. Aproveite também para colocar aí seu pedido de oração. Até agora não apareceu para mim aqui os comentários, mas vamos tentar de novo, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto você está abrindo aí sua Bíblia, Romanos capítulo 12, tá bom? Romanos capítulo 12. Então, vamos ver, acho que agora abriu. Beleza, deu certinho aqui. Tá com a gente aí a dona Cecília. Boa noite, dona Cecília. Boa noite, Silvana. Boa noite, Sirlei. Maria José Ponciano, boa noite. Deus abençoe, Maria José. A Cris está aí com a gente. Boa noite, Cris. A Stephanie, boa noite. A Vânia. Quanto tempo não te vejo, Vânia? Tá tudo bem? Patrícia está aí com a gente. Tudo bem, Patrícia? O Cleiton. Boa noite, Cleiton. Josi. A Ângela está com a gente. Também a Viviane. A Cirlei eu já falei, né? A Luciana conectou aí agora, né? Muito bom demais. Bom demais da conta, né? Vamos lá, Romanos capítulo 12. Você abriu sua Bíblia aí comigo? Vamos lá? Eu quero ler com vocês o versículo 1, depois o versículo 2 e depois do 9 ao 12. Vamos lá? Romanos 12, de 1 e 2 e depois de 9 até o 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá uma paradinha aí, deixa eu falar com você sobre o que Paulo o que Paulo está dizendo aqui, né? O apóstolo Paulo, ele está falando com os crentes lá de Roma, com os cristãos de Roma, e ele não só fala, ele roga, né? Porque o texto começa no versículo 1 aí, rogo-vos. É mais ou menos assim, eu suplico vocês, eu peço a vocês. Por favor, gente, é mais ou menos isso, sabe? Quando você tá, por favorzinho, né? Dá essa força aí pra gente. Ele tá assim, rogo a vocês, meus irmãos, eu suplico a vocês. O quê? Que vocês apresentem
o corpo. E aqui, quando ele está falando de corpo, ele está falando da integridade da nossa vida como sacrifício a Deus. Óbvio, não é um sacrifício de morrer, não é? Não precisa, porque Jesus já morreu. Mas é assim, porque Cristo morreu por vocês, agora ofereçam a vida de vocês como vida consagrada a Deus. Mais ou menos assim, Jesus morreu por você, então agora viva por ele. Então tudo que você for fazer, faça como um sacrifício agradável a Deus. E aí ele continua, que aí o que seria esse sacrifício vivo, né? Ele vai falar que é o nosso culto racional. Culto significa serviço, né? Servir a Deus. E a ideia do culto racional é uma vida cultica, que a gente tem falado esses dias, né? Que às vezes a gente pensa assim, a gente resume a nossa vida como cristãos em vir à igreja. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não, o culto de vocês, o culto racional é a vida de vocês. Então quando você levanta pela manhã e toma o café da manhã, é um culto a Deus. A sua vida, o seu dia de trabalho, o seu lazer, a sua vida em família, tudo isso é um constante, ininterrupto culto. Então, imagine que o tempo todo você está na presença de Deus prestando um culto para Ele, certo? E aí ele vai para o versículo 2 e diz assim, então, por favor, renove a mente de vocês. Renove, porque ele diz assim, não se conforme com este século. Ele está dizendo assim, não se conforme com a cultura do nosso tempo, com a ética do nosso tempo, com os valores do nosso tempo. Não, por favor, como Jesus morreu por você e agora você vai viver para Jesus o culto racional, ou seja, a sua vida, né? Então, renova a sua mente. Você vai pensar diferente e isso vai levar você a sentir diferente e, logicamente, agir diferente. E nós temos falado tudo isso ao longo do mês de junho, que tem a ver com ética cristã. Essa palavra ética, certamente você já ouviu. Se você já fez um curso, se você tem uma profissão, é muito provável que você já teve, inclusive, uma disciplina chamada ética ética, no meu caso eu tive ética pastoral, né? A minha esposa, que é fisioterapeuta, certamente ela teve aula de ética, especialmente nos primeiros semestres da faculdade. E a ideia da ética é o seguinte, é um conjunto de valores que vão nortear as nossas ações, as nossas decisões, para que nós sejamos preservados, para que a profissão seja preservada, para que a missão seja cumprida, certo? E a vida cristã, ela também tem ética, ela também tem valores. Existe na Bíblia Sagrada, existe no ensinamento de Jesus uma ética cristã, certo? E aí, o grande desafio nosso de entender sobre ética cristã, até porque a proposta da ética cristã é falar quem nós somos e o que nós fazemos, né? Então, nós somos, de acordo com as Escrituras, discípulos de Jesus, né? Logo, os nossos valores são norteados pelos valores de Jesus, pela palavra de Jesus. E as nossas ações, obviamente, refletem o caráter do nosso Mestre Jesus. É disso que o mundo está extremamente carente, porque a quantidade de cristãos prolifera. Talvez você pense que não, mas tem aumentado muito, sempre, nos últimos anos, o número de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, né? E subentende por evangélico é que esse evangélico vai viver o evangelho, né? Que é muito mais do que conjuntos de normas de determinados grupos, né, religiosos. É muito além disso, é viver de fato a essência do evangelho. E se isso acontece, de acordo com a Bíblia, nós estaríamos vivendo, se isso estivesse acontecendo, aliás, nós estaríamos vivendo num mundo muito melhor. E parece que não é isso que acontece, porque quando a gente olha o conjunto da obra, a nossa sociedade não tem se tornado uma sociedade melhor e que reflete o caráter de Jesus, apesar do número de evangélicos aumentar bastante. Muito provavelmente é porque muitos se tornaram evangélicos, mas a ética cristã, os valores, essa ideia de ser discípulo de Jesus, imitador de Jesus,
para pensar como Jesus, sentir como Jesus e agir como ele, provavelmente isso está sendo sacrificado, não é? Isso está sendo negligenciado. E aí o meu desafio nesse mês de junho é nós sairmos dessa quarentena mais parecidos com Jesus. Refletindo mesmo que o tempo que a gente vive, vivemos dias maus, não é? E vivendo dias maus, nós temos o dever de crescer como ser humano, de amadurecer enquanto cristão e trazer lampejos de luz, de esperança para esse nosso mundo desesperado, ok? E aí, o apóstolo Paulo continua, agora do versículo 9 até o 12, ele diz assim: o amor, então se eu vou viver, ó, presta atenção comigo, vamos amarrar uma coisa na outra. Se eu então sou uma nova criatura, se agora a minha vida ela é ofertada como sacrifício agradável a Deus, já que agora eu renovei minha mente para ter a mente de Cristo, como é que eu vou viver? Aí ele fala lá no versículo 9, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. O apóstolo Paulo vai falar de um amor verdadeiro. E amor na Bíblia, né, o amor do Novo Testamento, tem sempre a ideia de autonegação e de entrega em favor do outro. E aí ele primeiro fala do amor sem hipocrisia e depois ele vai quase que elevando isso a uns degraus. Ele diz assim, ó: agora que vocês então são imitadores de Jesus, agora que o padrão ético de vocês é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou, que esse amor seja sem hipocrisia. Hipocrisia é a ideia de atuar, é ser um ator, né? É um amor fingido, é um amor só de palavras, não é um amor profundo e de ações concretas, né? E aí o apóstolo Paulo vai expor pra gente a partir de agora alguns degraus do amor sem hipocrisia, ou do amor genuíno. Ele vai falar desse amor que é prático, que é em ações e que vai graduando, né? E aí ele diz então que o amor seja sem hipocrisia. E como é que é um amor sem hipocrisia? Aí ele diz ainda no versículo 9: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que é então para o apóstolo Paulo aqui um valor que norteia a sua caminhada cristã? O amor sem hipocrisia. E o que é um amor sem hipocrisia para o apóstolo Paulo? É detestar o mal e apegar ao bem. Quando o apóstolo Paulo utiliza essa palavra de detestar, no grego essa palavra pode significar fugir, abominar, repulsar. Sabe quando você sente nojo de algo? Quando você quer se afastar de algo? Então é isso que ele está dizendo. Como discípulos que pensam como Jesus, que sentem como Jesus e agem como ele, nós devemos olhar para o mal, para as ações malignas, para a injustiça, para aquilo que a palavra de Deus reprova de uma maneira detestável. Nós precisamos detestar, repulsar, nós vamos jogar isso para fora. Ainda que seja sedutor, ainda que seja tentador, isso tem que estar longe de nós. E como tudo isso aqui tem a ver com relacionamento, porque quando ele fala assim, ó, o amor seja sem hipocrisia, nós amamos pessoas, não é? Então, na nossa relação, nos nossos relacionamentos, quando nós sentirmos o cheiro do mal, nós precisamos detestar isso. É um cheiro de fofoca, é um cheiro de indiferença, um cheiro de amargura. Encontrou qualquer coisa nas relações e você percebe que aquilo é um pensamento maligno de traição, qualquer coisa dessa natureza, nós precisamos detestar isso. Os discípulos de Jesus detestam o mal. Detestam o mal nas relações. E ele diz que ao invés de estar no mal, então nós devemos detestá-lo, né? E nos apegar, apegai-vos ao bem. A ideia de apegar aqui do apóstolo Paulo é justamente o contraponto do detestar. Se detestar é repulsar, então apegar-se é realmente pegar e trazer, é viver, é querer isso, não é? É querer aquilo que nas nossas relações promove o bem,
promove o amor, promove a outra pessoa, junta pessoas e não espalha. Então, eu vejo muitas vezes que no discurso nosso, nas discussões políticas, nos desencontros, nos conflitos familiares, mesmo dentro das igrejas, às vezes tantas conversas fiadas, não é? E às vezes assim, transvestida de espiritualidade, de que a pessoa que critica, ela se sente melhor, mais sábia, mais espiritual, e que se no fundo não edifica, isso é mal, e nós precisamos detestar o mal, não é? A indiferença para com as necessidades das pessoas, o sofrimento das pessoas, isso é detestável. Isso tem que ser tirado dos nossos relacionamentos, né? Aquilo que nos separa, que nos faz irar contra o outro, que faz odiar o outro, essas coisas não têm a ver. Qualquer discurso, não é? Que inflame pessoas contra outras pessoas, a gente está tão cheio disso nos tempos atuais, não é? Óbvio, tem a palavra de Deus e ela norteia a nossa caminhada. E tem muitas coisas acontecendo na nossa sociedade. Existe uma libertinagem dos nossos tempos que a Bíblia proíbe. Ok, ótimo, vamos viver os valores da palavra de Deus. Mas para viver esses valores da palavra de Deus, nós não precisamos odiar as pessoas, nós não precisamos criar a animosidade desnecessária para com as pessoas. Então a gente vive num tempo polarizado e que é muito difícil, né? É muito difícil a gente demonstrar o amor cristão. E esse é um grande desafio do nosso tempo. É um grande desafio detestar o mal e se apegar ao bem. Se agarrar àquilo que de fato é um amor sem hipocrisia. No degrau, então, do amor sem hipocrisia, nesses degraus, né? Tem um outro degrau, que agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aqui ele então dá uma ordem, é um imperativo, né? É um texto bem propositivo, de imperativos, né? E você tem aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, amai-vos, se amem cordialmente. A ideia de cordial é com respeito, com gentileza, mas especialmente aqui a ideia de ame uns aos outros com amor fraterno. É necessário que, como discípulo de Jesus, a gente se enxergue, que nós nos olhemos como irmãos. Nós não somos só conhecidos. Fazer parte de uma comunidade cristã não é se associar a um clube, não é fazer parte de uma agremiação, é muito mais que isso, é tornar-se família uns dos outros. Isso é desafiador, porque você que tem família, você sabe que é difícil, atritos vêm, dificuldades vêm, não é? Tudo isso acontece. Mas aqui o desafio é se amem. Se amem gentilmente, cordialmente, com respeito e um amor recíproco. Amem uns aos outros. Esse termo uns aos outros, ele é muito presente no Novo Testamento, muito presente. Ele vai falar do amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, não é? Orar uns pelos outros, consolar uns aos outros. Tem tantas ordenanças que em seguida vem com uns aos outros, para lembrar que nós somos um corpo, que nós somos um povo. E eu estendo isso para além da igreja. Vamos pensar enquanto pessoas que moram na mesma cidade. Vamos pensar enquanto sociedade. Uns aos outros, fraterno. Nós somos irmãos, não é? Nós somos irmãos. E aqui o desafio dos degraus do amor sem hipocrisia, que é um convite a ser, não é, discípulo de Jesus, que é um convite a se parecer com Jesus, nesse amor sem hipocrisia. Eu devo jogar fora, eu devo detestar todo o mal, eu devo me apegar àquilo que é bom. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, despojai-vos, arranque o velho homem e se vista, revesti-vos do novo homem, não é? Amar cordialmente uns aos outros, entendendo que nós somos um povo, que nós somos uma família, que todos importam. Diz mais ainda, no zelo sejais remissos. Ou seja, no zelo,
naquilo que nós fazemos, o amor sem hipocrisia para com os outros, sobretudo aqui para com Deus, é um amor zeloso, é um amor atencioso, é um amor, quando fala a ideia de remisso, é aplicado, é dedicado, é não negligente. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa ética cristã é uma ética que odeia o mal, que se apega ao bem. É uma ética que ama uns aos outros com respeito e gentileza. É uma ética zelosa, que não perde tempo, que não procrastina, que não leva a vida com a barriga. Pelo contrário, como nós estamos aqui a serviço de Deus, como a nossa vida agora ela é consagrada, ela é um sacrifício vivo a Deus, então nós vivemos cada dia com muita atenção, porque a nossa vida é curta. Os nossos dias passam como neblina, diz a Bíblia. Passa tão rapidamente e daqui a pouco nós simplesmente desaparecemos. E enquanto nós estamos aqui, no tempo de vida que nós temos, que é o hoje, nesse hoje nós assumimos postura, nesse hoje nós mudamos aquilo que é necessário mudar, nesse hoje. O discípulo de Jesus não empurra com a barriga. Se você tem pendências na sua vida, se você tem coisas que precisam ser consertadas, acertadas ou feitas, faça isso já. Não perca tempo. Nós trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem e à noite não é possível mais trabalhar. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando da urgência em fazer a vontade de Deus, da urgência em pregar o Evangelho, da urgência em servir a Deus, da urgência em se arrepender dos pecados, da urgência em caminhar com Deus, porque coisas assim, aparentemente pequenas, podem mudar a nossa história, que é o que nós estamos vivendo aí nesse período de coronavírus, não é? Também, sejai ou sede fervorosos no Espírito. Ele diz assim, olha, amai-vos, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, ou seja, não sejais lerdos, não sejais perdulários com o tempo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso de espírito, animado. A nossa sociedade, especialmente as gerações que estão surgindo, elas são chamadas de uma geração blasé. Esse termo blasé é a ideia de uma sociedade de sentimentos opacos. É uma sociedade, é uma geração sem entusiasmo, sem vontade, sem iniciativa, sem paixão, sem sentimento. É uma coisa assim indiferente. Isso é muito característico da adolescência, né? Que é aquela ideia de nada surpreender, né? Ao mesmo tempo que é tão espetacular algumas coisas, outras assim, é indiferente. É um período de imaturidade que o amor ainda, que é um sentimento nobre, né? O amor ainda não é vivido de verdade, não é? Às vezes alguns pais de adolescentes se sentem meio frustrados porque eles esperam sentimento, amor, né, carinho dos filhos, e às vezes não tem muitas vezes isso, porque adolescente não está muito ligado nisso. O amor é um sentimento muito nobre, e isso é fruto da maturidade, né? Então, essa geração blasé, essa ideia sem fervor, infelizmente isso tem contaminado muito mais. Eu vejo às vezes a caminhada cristã de alguns cristãos aí, é uma coisa sem espírito, sem vida, sem fogo, sem entusiasmo, não é? Sem paixão, sem entrega. É o que a gente pode dizer assim, é uma vivência cristã medíocre. Aí você vai lá para a profissão, também vai trabalhar, mas não tem paixão, não tem vida, não tem fervor, não é? Olha para o casamento, também é um casamento sem vida, é uma coisa que existe. Está casado, ou tem amigos, trabalha, é cristão, mas tudo na linha da mediocridade. Alguns dizem que 95% das pessoas vivem na mediocridade. Medíocre, a palavra medíocre é a ideia de algo médio. Não é ruim, não é bom, não é quente, não é frio, é médio. Por isso é medíocre. E o apóstolo Paulo diz que o amor sem hipocrisia é um amor para com Deus, é um amor para com o outro fervoroso.
tem vida. Se a gente não tem vida, a gente precisa pedir isso para Deus. A gente precisa pedir para o Espírito Santo vivificar a nossa caminhada cristã. Nós precisamos pedir um reavivamento da parte de Deus. Não é? E, por fim, diz o versículo 12 também, regozijai-vos na esperança, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A nossa ética cristã, a gente poderia falar muito mais, o texto é bem comprido, né? Mas eu vou parar por aqui sobre servir a Deus. Isso aqui é o coração da nossa ética cristã. O cristão, ele precisa entender que ele é um servo de Deus. Ele está a serviço de Deus. Ele pertence a Deus. Ele não pertence a si mesmo. Ele pertencia a si mesmo, mas ele estragou sua própria vida com o pecado. Então vem Jesus e o compra. Então agora nós não pertencemos a nós mesmos, nós estamos a serviço de Deus. Nós pertencemos a Deus. Porque Jesus morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele e para ele. Isso implica no fato de que os nossos valores, as nossas decisões, elas devem ser norteadas por um servir a Deus. O tempo todo. Nas coisas mais triviais, nós precisamos pensar nisso, gente. Nós precisamos pensar nisso no cuidado com o nosso corpo. Pensar que o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus, então eu preciso cuidar. Sobre o meu tempo, a minha maneira de gerir o tempo, a gestão do tempo, o meu tempo não é meu, é de Deus, então como é que eu vou vivê-lo, não é? A minha família não é minha família, é família de Deus, como é que eu vou cuidar dela? Nós precisamos entender que nós não estamos no centro dessa roda. Quem está no centro é Deus, Ele é o centro, a nossa vida é centrada, ela é teocêntrica. Então o tempo todo nós estamos pensando, ou devemos pensar, no que Deus acha, o que Ele quer, o que Ele espera. Eu sei que isso está na contramão da nossa cultura. Eu sei que a nossa cultura tem como centro o homem, o ser humano, os seus desejos, o seu prazer, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, né? Mas isso não é sabedoria bíblica, como a gente aprendeu no culto de domingo passado. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no versículo 2, diz: não conforme com este século, mas renove a sua mente em Cristo Jesus. Não ande como as outras pessoas estão andando. Você precisa andar como Jesus andou. Você precisa pensar como Jesus pensou. E aí você pensa assim, puxa, mas aí é ruim, por quê? Porque eu vou ter que fazer só aquilo que Deus quer e nada do que eu quero. É aí que é o pulo do gato, né? Aí que é o X da questão. Quando eu faço a vontade de Deus e eu faço o que Ele quer, a Bíblia diz que a vontade desse Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso significa que essa vontade de Deus ela vai operando em mim umas transformações que eu descubro que quando eu faço o que Deus quer, aí sim eu vivo uma vida plena, feliz. Mas quando eu faço o que eu quero, eu só tomo na cabeça. É por isso que Jesus diz que quem quiser a própria vida, quem optar por viver a vida, vai morrer. Mas quem abrir mão da vida, vai viver. Que loucura é essa? O que Jesus está falando com isso? Ele diz que quando nós deixamos o volante da nossa vida nas mãos de Deus, nós vivemos. Quando nós assumimos o controle, nós morremos. Quando a gente perde para Deus, a gente ganha. Mas quando a gente quer ganhar de Deus, a gente perde. Isso é muito real. Se você já caminhou uma milha com Deus, se você já teve a experiência de ter relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus, você sabe o que eu estou falando. Você sabe que com Deus, para o mundo a gente está perdendo, mas com Deus a gente está sempre ganhando. É uma lógica invertida, não é? A ideia do último é o primeiro é o último, não é? Quem ganha perde, quem perde ganha. Quem honra, aliás, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, não é? Percebe como que os valores, a ética cristã, ela é invertida, é por isso que nós precisamos renovar a mente. É por isso que a gente precisa aprofundar nessa palavra e lê-la todos os dias, meditar nela todos os dias, para a gente ter essa renovação.
Porque quando nós amamos esse amor sem hipocrisia, que é nada mais, nada menos que assumir a ética cristã, detestando o mal, apegando ao bem, amando e cuidando uns dos outros, isso aqui significa que eu vou cuidar, mas eu também vou ser cuidado. No zelo, não ser remisso, não ser perdulário, não ser relaxado, mas ser ali zeloso, optar pelo caminho mais difícil, porque o caminho mais difícil torna a sua vida mais fácil, mas o caminho mais fácil torna a sua vida mais difícil. Quando nós somos fervorosos de espíritos e servimos ao Senhor, parece que nós estamos perdendo, mas a gente só está ganhando. Lembra que eu disse para você lá no início que a ética nas profissões, ela existe para preservar a profissão, para preservar o profissional, para que o profissional cumpra a sua missão, não é? A ética é um conjunto de valores e de práticas que norteiam uma vivência segura, que promove um bem-estar. Isso acontece também na fé cristã. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu amo a Deus sem hipocrisia, um amor não fingido, e que é desse jeito que o apóstolo Paulo nos mostrou, nós vamos ganhar. Vai valer a pena. Esse é o meu desafio para você. Pense aí, agora eu vou cantar uma canção, eu gostaria que você pensasse aí, o que precisa mudar na sua vida, o que você precisa consertar dos seus valores, da sua maneira de se relacionar com Deus e com as pessoas. Você é parecido com Jesus? As pessoas conseguem ver Jesus em você? Você consegue perceber características de Jesus em você? Agora, se sim, o que precisa ser mudado para você melhorar ainda mais? Não é? Converse com Deus sobre isso. Ele quer trabalhar a sua vida. Ele deseja, como o Pai misericordioso que Ele é, Ele quer trabalhar tudo isso dentro do seu coração. E Ele não só quer, como Ele pode fazer isso no seu coração, tá bom? Então, fale com Deus agora uns instantes aí, enquanto eu canto essa canção, e logo após eu vou orar pelos pedidos, vou ler aqui os comentários. Se você ainda não pediu sua oração, coloque aqui o pedido que eu vou ler daqui a pouco, tá bom? Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só Jesus, a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só Jesus,
a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Só em Jesus? Só em Jesus a paz pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Amém. Amém. Lembra disso, tá? Caminho difícil faz a sua vida mais fácil, mas o caminho mais fácil torna a sua vida mais difícil. Então, viva os valores do reino de Deus. Ainda que eles te coloquem num momento, numa situação complicada, difícil, mais cara, mais dura, mas não se esqueça, esse caminho aparentemente mais difícil vai tornar a sua vida melhor, tá bom? Confie na palavra de Jesus, confie nos conselhos da palavra de Deus e siga a ética cristã, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui se temos pedido de oração. Vamos lá, vamos orar pela nossa cidade, disse a nossa irmã Cirlei. Amém, vamos orar pela nossa cidade. A Viviane pede oração para o primo lá de Sumaré, que é enfermeiro, está com Covid. Pedir a Deus que o abençoe. A Maria José está pedindo oração para Deus resolver o problema do INSS sobre a pensão do seu esposo. Amém, Dona Maria José. Vamos orar para Deus abençoar a pensão aí do seu esposo, tá bom? Tem mais pedido? Deixa eu ver. A Viviane também pede que oremos pela igreja, pela vida do pastor e família. Amém, amém. Orem mesmo por nós, viu? Então a gente tem o pedido de oração da Viviane, me ajuda aí, Lu. Da Cirlei e da Maria José. Da Maria José. Isso. Ok. Então vamos orar? Da Viviane, da Cirlei e da Maria José. Tá bom. Tomara que eu me lembre, hein? Minha memória não é boa, não é das melhores. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Ele que abençoe as nossas vidas. Senhor, eu quero nesta hora te agradecer pela Tua palavra, porque ela nos ensina o caminho da vida. Ela norteia, ela baliza os nossos valores e as nossas ações. Mas, ó Deus querido, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos do poder que o Espírito concede a nós, para que a gente não viva na carne, mas viva sim no Espírito Santo, para que a gente não satisfaça as concupiscências do mal que há em nós. Não, pelo contrário, que de fato possamos viver os valores do Teu reino. Nos ajude, porque por esforço próprio nós não conseguimos, nós precisamos do Teu poder. Derrame graça então sobre nós, perdoa os nossos pecados e Deus, aquilo que precisa ser mudado em nós, nos capacite para viver essa mudança, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero também colocar a vida de todas as pessoas que estão me acompanhando. O Senhor sabe, ó Deus, o que eles estão vivendo. E o meu pedido é que o Senhor os alcance, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, sustente, que o Senhor cure, que o Senhor tenha misericórdia, como o bom pastor que o Senhor é, em nome de Jesus. Pai, eu peço pela vida da Viviane, o pedido dela pelo seu primo. Pai, tenha misericórdia dele, o cure em nome de Jesus. Também, ó Deus, esteja abençoando a nossa igreja, sustente, ó Deus, a cada uma das famílias da nossa igreja e permita, ó Deus, que em breve a gente possa retomar os cultos e a gente possa viver, ó Deus, em comunidade, algo que nos dá tanto prazer. Deus, também eu peço pela vida da nossa cidade, por todas as vidas da nossa cidade. O Senhor sabe que agora nós temos vivido uma presença, ó Deus, maior desse vírus aqui entre nós. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Pai, também peço pela vida da Maria José e do seu esposo, eles que têm essa causa, ó Deus, para a pensão dele.
Abençoe, Pai, em nome de Jesus, para que aquilo que está travando, aquilo que está difícil, o impedimento que houver, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, remover e Ele possa, ó Deus querido, ter acesso ao pão de cada dia. Em nome de Jesus, nos abençoe, continue conosco e nos sustente com a Tua graça, Pai. E meus queridos irmãos e irmãs, que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo e presença maravilhosa do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Deixa eu aproveitar aqui para dar uns avisos rápidos. Eu quero lembrar que as nossas orações ao meio-dia continuam. Todo dia, ao meio-dia, a nossa igreja está reunida no lugar chamado oração. Então, onde você estiver, todos os dias, meio-dia, separe um tempinho, 5 minutinhos, e ore com a gente, tá bom? Ore em favor da igreja, ore em favor da cidade, ore em favor da sua vida também, tá bom? Quero lembrar que é muito importante, vai ajudar muito se você entrar lá na nossa página, curtir, no nosso canal, no Instagram, nas redes sociais da igreja. Se você curte, se você participa, isso nos ajuda, porque isso vai desbloqueando algumas ferramentas que, por exemplo, o YouTube tem e a gente ainda não pode usar porque o nosso número de inscritos ainda é muito pequeno, tá? Se você entrar lá e se inscrever, vai nos ajudar bastante, tá bom? Também quero lembrar que esta semana eu estou aqui pela manhã em atendimento pastoral. Se você precisar, de 9 a meio-dia, eu estou aqui na igreja, tá bom? E também contar para vocês, né? Eu disse no domingo, no culto, mas eu não tinha mostrado nenhuma foto, né? Mas para registrar que domingo à tarde eu estive na companhia do Euclides, do presbítero Robson, do diácono Márcio e do diácono Jonatas, e também do irmão Francisco. Nós estivemos lá no Desafio Jovem Monte Santo, num momento muito especial ali, levando doações em alimento, em valor também. E eu quero agradecer muito a você que nos ajudou. Também registro aqui a ajuda da Escola Guimarães, que também estava ali com alimentos e a gente conseguiu fazer uma parceria com eles e parte dos alimentos que foi arrecadado e entregue lá no Desafio Jovem veio dessas doações da Escola Estadual Guimarães. Então eu agradeço muito a direção da escola, que Deus abençoe ricamente. E lembrando, né, que nós temos essa parceria com o Desafio Jovem, isso desde 2018, com o Desafio Jovem de Monte Santo. Antes a gente tinha com o Desafio Jovem de Pouso Alto, agora aqui em Monte Santo, que está mais próximo de nós, né? E essa parceria tem sido uma ferramenta abençoadora. Muitas pessoas já foram encaminhadas para lá, para o tratamento de dependência química, de desintoxicação, e a gente tem acumulado, graças a Deus, bons resultados. Óbvio, é uma situação muito difícil, a gente luta, né? A gente entra perdendo, a gente diz que é 10-1, né? Então, é uma luta muito grande, mas Deus tem nos dado bênçãos, o Senhor tem nos feito ver milagres na vida das pessoas, isso é muito bom. E o Desafio Jovem é uma ferramenta que Deus tem usado para nos ajudar nessa necessidade aí, com relação a um problema social terrível, né? Que é a dependência química. Então, se você sempre que souber que estamos fazendo campanhas e puder nos ajudar, eu te desafio a ajudar, vale a pena. Como o pastor Raul, que é diretor do Desafio Jovem, diz, né? Semeie nessa terra, essa terra é muito boa, ela produz muito fruto, né? Então, semeie sim, e o nosso fruto são vidas, né? Então, a gente semeia os recursos, alimentos, valores, enfim, para a gente poder colher vida, né? Isso que é o nosso trabalho. E, lembrando, domingo às 19 horas, a transmissão do nosso culto, tá joia? Então esteja ligadinho aí, que nós vamos estar cultuando a Deus juntos, domingo às 19 horas. Muito obrigado por sua companhia e até domingo às 19 horas, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.